Olá pessoal, sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi todo o processo de elaboração da minha pesquisa. Após a vinheta, vamos ao assunto. Em dois vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui nos cards, eu contei para vocês como foi esse processo de sair da química para letras e como que na letras eu comecei a pensar sobre as questões étnico-raciais. Como eu mostrei para vocês, no curso de letras eu pude ter contato com a literatura africana e afro-brasileira. Então eu comecei a pensar se o caminho via arte não poderia ser um modo como que as questões étnico-raciais pudessem ser inseridas nas letras. Então é a partir dessa pergunta que eu começo a caminhar para a elaboração da minha pesquisa. Quando a gente entra no programa de pós-graduação, é comum que o nosso projeto ele passe por diversas vezes por diferentes professores. E a cada vez que ele retorna para você, você pode ou não fazer algumas modificações. E eu vou contar para vocês algumas modificações que eu tive que fazer no meu projeto durante esses 2 anos de doutorado. E ainda digo mais, eu vou fazer ainda algumas mudanças. Antes da gente entrar no programa de pós-graduação, a gente precisa passar por algumas fases para verificar se aquele aluno está apto ou não a cursar um doutorado. Então, no meu caso, teve exame de língua estrangeira, que foi inglês e espanhol. Teve também a avaliação do projeto de pesquisa e uma entrevista. Só após a aprovação dessas etapas é que você entra ou não no doutorado. Então, quando eu submeti o meu projeto de pesquisa para entrar no programa, na entrevista, o meu projeto foi comentado por esses professores e eu tinha que defender as escolhas que eu fiz para aquele texto que eu apresentei. Muito embora eu tenha sido aprovado, e acredito eu mais pelo modo como eu defendi o meu projeto do que realmente ele estava escrito, a banca me indicou que o meu projeto parecia 2, e realmente parecia. Então, do processo da entrada até o pedido de bolsa, eu fiz uma primeira modificação nesse projeto. Essas modificações, contudo, não muda a pergunta central da minha pesquisa: se é possível, a partir da arte, inserir as questões étnico-raciais na formação de professores de ensino de química. Então, meu projeto ele tem basicamente 2 etapas de pesquisa. A primeira etapa seria de um âmbito um pouco mais teórico, que seria selecionar os instrumentos artísticos culturais, do modo que eu pudesse elaborar algumas sequências didáticas, para que em seguida eu utilizasse essas sequências didáticas em cursos de formação de professores. Aí, nesse curso, teria os instrumentos de pesquisa, de modo que eu pudesse verificar se os instrumentos artísticos culturais poderiam ou não ser um caminho interessante para a inserção das questões étnico-raciais na formação dos professores de química. Observem que eu utilizei o termo instrumentos artísticos culturais, porque eu estava utilizando um romance, uma música, um curta-metragem e uma instalação. Então, no meu primeiro ano de doutorado, eu tinha em mente utilizar essas 4 obras artísticas para dar sequência no desenvolvimento da pesquisa. Contudo, neste primeiro ano, eu percebi que se eu utilizasse um curta-metragem, que é cinema, então tem as suas formas de analisar o filme. Se eu utilizasse uma instalação, que está no âmbito das artes plásticas. Se eu utilizasse um romance, que é uma obra textual, literatura, e se eu utilizasse uma música, que é uma canção, eu estaria mexendo com diferentes formas artísticas, o que me demandaria para mim um trabalho muito mais elaborado para poder fazer análise específica de cada uma delas. Então eu fiz a primeira modificação, e foi abandonar essa multiplicidade de diferentes instrumentos artísticos culturais e trabalhar com uma só, que foi a literatura. Então, no meu primeiro ano para o segundo, eu fiz essa modificação e apresentei um relatório explicando por que eu fiz essa modificação. Então, nesse caminho, o meu projeto ficou mais centrado apenas na literatura. Então, seria a utilização da literatura para a inserção das questões étnico-raciais na formação de professor de química. Então, é dessa forma que eu começo a trabalhar com essa relação química, literatura e questões étnico-raciais. Parece que é um pouco confuso, mas pensa um pouquinho comigo. Não dá para tratar das questões étnico-raciais se ele não estudar elas antes. Então o professor de química vai ter que necessariamente trabalhar com aspectos da história. O que eu estou propondo é que, ao invés desse professor se apropriar de textos historiográficos, ele se aproprie de textos literários. E por que eu escolhi texto literário? Porque eu acredito que a formação cultural do professor é algo que precisa ser debatido. Infelizmente, nós temos muitos cursos por aí, e eu já cheguei a ser professor de algum deles, que o grande foco, até por uma questão metodológica, de redução de tempo de formação,
de barateamento do curso é o esvaziamento do cabedal cultural do professor. Então, para além da questão étnico-racial, que é muito importante na formação do professor, eu também começo a pensar sobre para que serve essa formação cultural do professor. Eu também começo a questionar que muitos dos cursos de formação do professor colocam a questão cultural apenas como a ACC, algumas horinhas, como se isso não fosse algo importante para o papel de educador que o professor possui. Então, na minha pesquisa, quando eu seleciono a literatura para tratar do que eu estou tratando, apresenta aí que a arte tem papel fundamental no processo educativo. Então, nesses 2 anos de doutorado, o que eu fiz até então foi selecionar essas obras, como eu falei para vocês. Antes tinha literatura, cinema, artes visuais e música, e começar a trabalhar só com literatura. Então eu precisei aí trazer textos que não estavam antes selecionados. E depois disso, analisar cada um deles e, a partir dos temas tratados nesta obra, elaborar sequências didáticas específicas de ensino de química. Então o que eu vou mostrar para vocês agora são as obras que eu selecionei. Eu já adianto para vocês que dessas 3 obras que eu selecionei, apenas uma vai ficar. Porque a banca me chamou a atenção por um pequeno detalhe que eu deixei passar quando eu mudei o meu projeto, que antes tinha diferentes artes para tratar apenas um tipo de arte, que é literatura. O primeiro texto que eu selecionei, se vocês viram o meu vídeo que está aqui no card sobre as literaturas africanas e afro-brasileiras que eu li durante o curso de letras, eu acho que vocês mais ou menos vão saber qual é o autor que eu selecionei. É isso mesmo, eu selecionei o Pepe Tela. Então o texto A Montanha da Água Lilás, uma fábula para todas as idades do Pepe Tela, foi um dos textos que eu elenquei para a minha pesquisa. E aí você pode estar se perguntando, mas por que eu escolhi esse texto? Pois bem, o título já é meio que intuitivo, né? A Montanha da Água Lilás. Nessa montanha existe algo, que é a água lilás, e a água lilás é esse material que é trabalhado durante toda a obra. Então nesse texto nós vamos ver as propriedades da água lilás, como que a água lilás foi transformada e no que ela foi transformada. Então, como química é a ciência que trabalha com materiais e substâncias nos aspectos da constituição, transformação e das propriedades, esse texto, então, na minha perspectiva, foi bastante importante. Para quem não viu o vídeo de literaturas africanas e afro-brasileiras que eu li durante o curso, eu vou lembrar para vocês que o Pepe Tela é um autor angolano. Então, o modo como ele compõe o texto traz ali aspectos para entender Angola, esse país que foi criado em 1975 com a sua independência. Eu não vou falar muito sobre essa obra, porque com certeza A Montanha da Água Lilás vai estar nos 2 quadros, Impressões de Leitura e Ciências nas Letras. O segundo romance que eu selecionei é um romance brasileiro que se chama Água de Barrela, da escritora Eliane Alves Cruz. Esse romance é consideravelmente extenso, aqui tem várias anotações, né, que eu deixei selecionado. Diferente da Montanha da Água Lilás, que é uma obra infanto-juvenil, Água de Barrela é um romance histórico que vai contar a trajetória de uma família que sai da escravidão e alcança a classe média. Então eu vou mostrar aqui para vocês, logo de início a questão familiar é tão importante que a autora Eliane Alves Cruz, ela vai colocar logo antes do sumário, não sei se vai estar focando, uma árvore genealógica dessa família. Então, a gente vai ter, por exemplo, os nomes da família iniciam com nomes africanos e lá depois, no decorrer dessa árvore genealógica, já são nomes portugueses e que hoje, por extensão, são nomes brasileiros. Agora, por que Água de Barrela foi um dos romances selecionados para compor a minha pesquisa? Está aqui ilustrativo na capa. Observem que, além do título ser Água de Barrela, ou seja, nós temos aí um material, conforme a gente já discutiu, nós temos mulheres negras que estão aqui executando o ofício de lavadeiras. Então, se a gente aprofundar um pouco mais a questão, nós vamos entender que a Água de Barrela se trata de um alvejante dos tempos coloniais. No período do Brasil colônia, apenas pessoas negras executavam trabalho. Então, todos os trabalhos que eram executados por mulheres negras e homens negros tinha ali material e conhecimento tecnológico de transformação embutido. Então, do ponto de vista químico, perguntas que são relacionadas no entendimento de como que esse alvejante é formado e por que ele conseguia executar a limpeza serão respondidas na minha tese.
E o terceiro texto que eu selecionei para compor a minha pesquisa é também um texto infanto-juvenil, que é Meu Crespo é de Rainha, da escritora estadunidense Bell Hooks. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade que é bastante perversa com pessoas que não têm o cabelo liso. Então, principalmente as pessoas de cabelo crespo, elas são hostilizadas desde a educação infantil. E muito por isso, obras como esta aqui, Infanto-Juvenil, é recorrentemente trabalhada nas escolas, de modo que essa cultura, essas ações que estão colocadas na sociedade brasileira comecem a ser desconstruídas desde o início da educação. E a provocação que eu coloco é, uma vez que temas como trazidos nesse livro, que é a valorização dos cabelos naturais, a valorização dos cabelos crespos, por que esse tema não pode continuar a ser tratado à medida que você vai avançando a educação? A gente consegue encontrar algumas pesquisas no ensino de química que trabalham quimicamente e fisicamente como que funciona o processo de alisamento do cabelo, por exemplo. E por que não tratar quimicamente o processo de manutenção dos cabelos crespos? E por que não tratar quimicamente o processo de embelezamento e cuidado dos cabelos crespos? Então, a partir de Meu Crespo de Rainha, eu faço uma provocação com os professores e também proponho um novo modo de olhar quimicamente para os cabelos crespos. Conforme eu disse para vocês, desses 3 textos que eu fiquei trabalhando com eles durante esses 2 anos, apenas um deles vai ficar. Mas eu não vou dizer qual é. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem os sininhos, porque um dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal vai ser o meu exame de qualificação. E lá eu vou discutir um pouquinho melhor porque eu vou mudar pela 3ª vez os textos literários que serão um ponto de partida para a minha pesquisa. Se você tem alguma dúvida, se você quer conversar comigo sobre algum detalhe, deixa aí nos comentários que eu respondo prontamente. Me siga também nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e nos vemos no nosso próximo encontro. Abraços do Caio Fayad.